Mateus e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. No Salmos 32, nos versos 3 e 4, o salmista nos afirma: enquanto escondia os meus pecados de ti, o meu corpo definhava de tanto gemer. E de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Bem, vamos falar sobre essa palavra, sobre esses salmos, em que Davi nos afirma que ele estava definhando porque escondia os seus pecados. Mas eu quero trazer uma pequena reflexão a respeito de um assunto em que vamos ligar a isso. Vamos falar uns minutos sobre a cobra cascavel. Bom, você já vai entender. A cobra cascavel é um animal peçonhento, um animal perigoso, bem conhecido aqui na região do Rio Grande do Sul, como no Nordeste, regiões áridas, é bem conhecido em todo o Brasil. Essa serpente, ela tem algumas peculiaridades. Segundo muitos relatos do Instituto Butantan, essa serpente, ela pica de uma forma em que não dói. A sua picada não dói. E alguns sintomas do seu veneno, da ação do veneno dessa serpente no corpo do ser humano, são visão turva, paralisia nos músculos dos olhos e insuficiência respiratória aguda, e pode levar à morte. Bom, mas o que tem a ver esses sintomas, essa reação do veneno dessa serpente com os salmos que eu acabei de ler? Bom, então você vai entender agora. Há alguns dias, há um tempo atrás, eu estava nas minhas redes sociais e me deparei com um vídeo de um fazendeiro aqui da região sul, em que ele estava dando uma aula sobre a cobra cascavel. Era um vídeo um tanto engraçado, um tanto interessante, e esse fazendeiro ele falava, afirmando com muita autoridade sobre esse assunto. Ele dizia assim: essa cobra, quando ela pica, você não sente, porque não dói. E pode alguém dizer até que quando ela pica você, você fica cego. E ele então acrescenta: não, você não fica cego, você fica mudo, você fica surdo. Você vai murchando até morrer. É disso que eu quero falar com você, entrando no assunto dos salmos, e através desse relato desse fazendeiro, eu quero dizer para você que os sintomas do veneno dessa serpente é muito parecido com o que o pecado faz na vida do ser humano. O pecado, ele entra de uma forma em que muitas vezes invisível, muitas vezes você não percebe, em coisas boas, em coisas agradáveis, em companhias que parecem agradáveis. Então o salmista ele nos fala que enquanto ele escondia os seus pecados, ele definhava de tanto gemer. As suas forças iam se acabando como em tempo de seca. Eu quero dizer para você, quem sabe você um dia era um campo verdejante, e onde quem passava, quem olhava, achava lindo, achava maravilhoso o que Deus estava fazendo na tua vida, o que Deus fazia no teu lar, o que Deus fazia na tua casa. Mas um dia você ficou despercebido. Um dia você baixou a guarda para o pecado, para as ciladas do inimigo, e o pecado entrou na tua vida. E então você, sem perceber, porque esse pecado não dói, assim como a picada dessa serpente, ele não dói, você não sente. Quando você menos espera, você já está sentindo os sintomas. Então você começou a perder a visão que o Senhor tinha te dado. Você começou a perder a audição que o Senhor tinha te dado, e agora você não ouve mais Deus falar contigo. Você começou a se paralisar e a murchar, e deixou de fazer tudo aquilo que o Senhor tinha entregado na tua mão para fazer. E então agora você está sem esperança, sem alegria. Você não tem mais aquela alegria de viver, e você está à beira da morte. E essa morte significa uma morte espiritual, mas também pode significar uma morte física, porque o nosso inimigo ele não brinca.
E eu quero dizer para você que essa terra seca que o salmista fala pode ser você hoje, mas eu conheço um Deus, o Deus de Davi, o salmista que fala no Salmos 32. Ele diz que enquanto escondia os meus pecados de ti, o meu corpo definhava. Mas teve um momento em que ele declarou seus pecados e confessou. E a palavra do Senhor nos diz que quando se confessarmos os nossos pecados, abrirmos o nosso coração, o Senhor está pronto a perdoar. E Ele está pronto a trazer a água regeneradora a esta terra seca, essa terra árida. E Ele está pronto a trazer vida. O Senhor está pronto a restaurar, mas Ele precisa que você nesse momento reconheça que você está longe dEle. Assim como o filho pródigo um dia reconheceu, ele viu que ele estava num caminho de perdição, que ele fez uma escolha errada, que ele estava no lugar errado e onde ele precisava estar era nos braços do Pai. E então ele, com toda a humildade, ele reconheceu e voltou, e de uma maneira que ele disse: talvez meu pai nem me aceite mais, mas eu vou voltar, quem sabe há uma chance. E então esse filho pródigo que a palavra nos fala, nos relata, ele voltou e o seu pai estava esperando de braços abertos. Eu quero dizer para você que você que me assiste, aonde você estiver, da maneira que você estiver, talvez essa terra, talvez você, a sua vida já esteja como uma terra árida, uma terra seca, assim como o salmista fala no Salmos 32. Talvez você já tenha ficado cego, perdido toda a visão de Deus, toda a visão espiritual, você não ouve mais Deus falar com você, você não tem mais forças para caminhar. Talvez você está à beira da morte, a morte espiritual, ou você já morreu espiritualmente. Mas Deus quer ressuscitar tudo o que está morto em tua vida. Ele quer trazer vida, Ele quer restaurar essa terra, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer alegria, Ele quer renovar a aliança contigo. Deus abençoe tua vida.